palavra, obrigado porque a tua palavra nos alimenta, nos edifica, a tua palavra, meu Deus, nos exorta, nos transforma, e a tua palavra nos conduz à tua presença e à tua salvação. E como ela própria diz, eu peço ao Senhor nessa noite que não volte vazia, mas seja plantada no solo fértil do nosso coração, que frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Amém, querido? Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode fazer um pouco mais. Amém? Você pode fazer um pouco mais. Amados, deixa eu contar uma história que para mim, para a minha vida é um testemunho, né? Aí tem bom que tem uns militares aqui que já foram, né, militares e Jonas que passou um bom tempo conosco, sabe? Quando a gente chega no quartel, né, Tenório, a gente entende que a gente consegue fazer um pouco mais. Olha que eu nem sou desses caras, nunca fui de carcaça, de curso, comandos, essas coisas, não. Mas eu tinha um orgulho em mim, nunca caí em forma. O menino sabe o que é isso, né? Formatura, meu irmão, pega sol, né, Jonas? Sabe o que é? Nunca caí em forma, nunca deixei de terminar uma marcha, um teste físico, né? Eu nem era essas coisas todas, eu só dizia assim, não, eu vou até o final. Mochila no lombo, aí quando você entra no exército, você descobre que você consegue passar 3 noites sem dormir. 3 dias, na verdade, são 3 noites, né? Teoricamente a gente dorme à noite, mas são 3 dias inteiros. A gente tem um exercício na escola, né, que chama-se patrulhão. São 3 dias inteiros que você não dorme. E os instrutores são orientados a não te deixar dormir. Então você anda e faz uma patrulha e anda e vai e anda. Irmão, no último dia, você não pode nem se escorar, você dorme. Mas você descobre que você consegue passar 3 dias inteiros sem dormir. E assim, eu sempre tive, né, um certo orgulho, como eu falei, nunca fui desse, não, corredor, como Tenório corre com a bexiga, meu amigo, então, chega perto dele não. Mas eu sempre disse assim, poxa, mas eu, né, fiz a minha parte, né, nunca baixei em campo, porque baixar pra gente é baixaria, irmão. O cabo, você sabe como é que é, não? O cabo já começa, ei, fulano baixou, né? Fulano baixou é ficar doente no meio de exercício, né? E ter que ir lá para a enfermaria, tomar soro, né? Para a gente isso é baixaria, porque você, irmão, é militar de infantaria, é o mínimo, né? A gente faz tudo isso, ainda passa o meme na internet, né? Esse meme que tem passado aí, meu Deus, humilhante. E por que eu estou dizendo isso? Quando eu estava, a primeira vez que eu servi em Cáceres, nós pegamos um comando lá, o cara era meio carne de pescoço e tudo, eu era 3º sargento na época, e tinha um EDL. EDL é Exercício de Desenvolvimento da Liderança, eu acho que ainda mantém, né, esse termo. E o que é isso, pastor? Eles te levam à exaustão, em todos os sentidos, né, físico, emocional, para ver como é que você reage, para ver o teu quilate. E nós estávamos nesse dia, eu lembro que um pessoal estava no campo, tinha uma equipe de subtenentes e sargentos no campo, e os que tinham ido para o quartel disseram, vocês, a gente tinha ficado lá, naquela época eu já trabalhava um pouco no administrativo, aí ele disse assim, não, vocês vão aqui, vão fazer uma patrulha. A gente saiu à noite, fazer uma patrulha, noite adentro, andando, fomos para uma região de mato, de pasto lá, terminamos a patrulha, era bem 1h da manhã, voltamos andando, chegamos no batalhão, 5, 6 da manhã, junto com o pessoal que estava chegando no campo. A gente pensou, acabou, né? Aquela história, acabou, vamos para casa, né? Isso era uma quinta-feira, da quinta para sexta-feira. Aí, negativo. Equipa a mochila, daqui meia hora, sai 3º e 2º sargento, e os 1º e 2º tenente, novinho. Todo mundo no pátio. Mochila até o talo, pega a metralhadora, que a metralhadora pesa 10 quilos, pega o morteiro pequeno, 60 e 81, na época, né? E vamos, marcha sem fim. Por que é marcha sem fim, pastor? Porque você só sabe que começa, você não sabe onde termina. E a gente vai, gente, naquele calor de Cáceres, quem já serviu naquela região, calorzão de Cáceres e tudo, e vamos embora. E começando cedinho, 6h30, 7 horas saindo do quartel. Embora, 10, 11, meio-dia, a água já tinha acabado, já tinha um desespero, e todo mundo lá, e tinha o quê? Eles
colocavam, que é um exercício só para líderes, né? Todos lá que estão liderando, comandando o homem. E tinha uma viatura, um caminhão, 5 toneladas, andando atrás da gente. Se você desistisse, podia subir no caminhão. Mas aí quem é que vai ter coragem de subir no caminhão, que baixaria, e a gente andando e o caminhão, e aquela, né, naquela solaca, quem já serviu no Mato Grosso sabe que ali, meu irmão, meio-dia era 40 graus, e aquele negócio não tinha mais água, eu naquele desespero, aí passou para meio-dia, 1 hora, a gente só olhava assim o horizonte, não tinha nada, eu disse, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui, vamos embora, vai-se embora. Aí muito subindo e tal, e teve uma hora que eu comecei a sentir uma dor nas costas, eu pensava, achava que era por conta da mochila, depois eu fui descobrir que eram os rins reclamando, o médico falou que eram os rins reclamando da falta de água, de tomar água. Aí eu disse, não aguento mais não, estou nas costas, achava que era coluna, que era a mochila. Parei, subi na viatura, subi na 5 tom, ele, né, olhar cabisbaixo ali, tal, subi. Irmãos, quando eu subi no caminhão, o caminhão andou 300, 500 metros e parou. E disse, chegamos. Parou e disse, chegamos. Meu irmão, aquele negócio que deu em mim, eu disse, não acredito, cara, que se eu soubesse. Porque lembra que é sem fio, você não sabe onde vai chegar. Ah, mandou assim, dobrou uma curva e parou. Chegamos. Vamos fazer uns exercícios aqui. E a gente continuou umas oficinas lá e fomos para casa. Meu irmão, aquilo me deu um desespero, porque eu fiquei como aquele que desistiu. Mesmo que eu dissesse, não, mas faltou só 300 metros. Irmão, não adianta, você desistiu. Ou seja, você não foi até o final. Amém? Da mesma forma, desse texto aqui, lembrei desse exemplo que eu carrego, né, nas costas até hoje, né, desse texto. Então, qual era a diferença, né, do cara ter batido 3 vezes ou ter batido 5 vezes? Só um pouquinho mais. Mas aquele pouco mais era exatamente aquilo que precisava para que ele destruísse todos os inimigos. Eliseu, se você tivesse batido 5 ou 6 vezes, nunca mais você ia ter inimigo. Mas porque você só bateu 3, você vai vencer eles 3 vezes, depois eles que vão acabar com vocês. Amém? Então, não tem momentos da nossa vida que eu quero dizer para você que às vezes não falta talento, não falta oportunidade, não falta unção, só vai faltar o quê? Pouco mais. Amém? E quantas vezes isso às vezes não acontece conosco? Quantas vezes já aconteceu com você? Puxa, se eu tivesse ido, né? Como aconteceu comigo, poxa, eu tivesse andado mais 300 metros, eu ia ver a linha chegada. Poxa, se eu tivesse dedicado um pouquinho mais, se eu tivesse, sabe, ido um pouquinho mais, eu tinha conseguido. Amém? E eu queria, dentro desse texto, trazer rapidamente uns tópicos aqui, para que a gente lembrasse que Deus já é conosco. Amém, querido? Amém? Primeira coisa é que Deus já liberou a vitória. Quantos creem? Amém? Deus, você vê volta no verso 17, Ana, por favor. Olha o que é Eliseu, quando ele diz aqui, 18, é o 18. Volta aí. O 17 mesmo? 6, vai, 17. Aqui, ó. Flecha da vitória. O profeta já tinha dito, olha, essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória contra o Sil. O rei já tinha, o profeta estava dizendo ao rei, ó, a vitória já foi liberada, amém, queridos? Então Deus, ele já liberou as vitórias, nunca esqueça disso. Então antes de mandar o rei atirar, ele já tinha dito, olha, essa é a flecha da vitória contra os sírios, a flecha do livramento do Senhor. O problema, não faltou promessa, amém? Muitas vezes para mim e para você não vai faltar promessa, você já tem as promessas. Amém? Tem a promessa de vida eterna, tem promessa de vitória, não vai faltar promessa, não vai faltar a vontade de Deus. Agora, a sua resposta, diante da palavra, diante da promessa, é que vai fazer toda a diferença. Amém? Entende isso? A vitória já foi liberada. Mais cedo, né?
Às vezes a gente vive resultados menores do que aquilo que nós poderíamos viver. Por quê? Porque nos falta andar um pouco mais. Lembra da geração que saiu do Egito? Passaram pelas 10 pragas no Egito, atravessaram o Mar Vermelho, começaram a andar no deserto. Quando chega lá em Números 13, em Cades Barneia, nas portas da terra prometida, Moisés manda os 12 espias, porque Deus já tinha declarado a vitória: vocês irão herdar uma terra que mana leite e mel. Quantos creem, amém? Uma terra que mana leite e mel. Vou mandar os espias eles foram para lá para quê? Para ver a boa terra que Deus tinha dado. Aí vai lá 10 dos 12, e interessante, quando você vê a ordem de Deus para Moisés, ele disse: mande 12 príncipes, ou seja, eram pessoas que tinham a mesma visão, que tinham mesmo, digamos assim, a mesma estatura social, eram príncipes das tribos. Então não era um mais rico, mais pobre, porque o cara podia dizer: você está dizendo isso porque você é príncipe, eu não sou. Não, eram 12 príncipes. Aí o que? 10 viram a terra, os 12 viram a terra, as 10 só enxergaram aquilo que faltava, 2 só enxergou aquilo que sobrava. Meu irmão, Deus já está conosco. Se Deus falou, nós iremos conseguir, em nome de Jesus. Amém? Então Deus já tinha declarado a vitória. Daquele dia em diante, aquele povo, ele faz o quê? Deus manda: volta. 40 dias que vocês espiaram a terra serão 40 anos. Vocês não herdarão a terra prometida. Os filhos de vocês sim, mas vocês não. Amém? Ninguém vai herdar as suas promessas por você, em nome de Jesus. Amém, querido? Ninguém vai herdar as suas promessas por você. Deus já liberou. Amém? Deus já liberou. Essa é a flecha da vitória. Amém? Então entenda nessa noite: Deus já liberou a vitória. Deus já quer. Amém? Diga para o seu irmão: Deus já quer. Paulo diz assim: olha, se Ele nos entregou, amém, Jesus, como juntamente com Ele não nos dará todas as demais coisas? Amém? Ele já nos entregou, querido. Ele já nos entregou. Ele está dizendo o quê? Faz um pouquinho mais, anda um pouquinho mais. Amém? Por quê? Porque a intensidade, ela precisa ser até o fim. Pastor, eu estou fazendo com intensidade, mas eu preciso fazer até... Quando Jesus fala para as igrejas em Apocalipse, a 3 ou 4 igrejas, ele diz: mantenha o que você tem. Amém? Permanece no que você tem. Não desistam, não desanime. Então o rei obedeceu a ordem? Obedeceu, ele não ignorou a ordem. O rei recusou atirar? Não, ele não se recusou a atirar, mas ele abandonou no meio do processo. Quando eles batem a terra, ele bateu uma, bateu duas, já que já está suficiente. A Bíblia diz que o profeta se indignou. Por quê? Porque a intensidade minha e sua, ela precisa ir até o... Amém? Não é onde até eu acho que é suficiente. Eu acho que é suficiente. Às vezes a pessoa, quem veio no culto ontem achou que era suficiente. Olha como é que está a igreja hoje. Amém? Quem veio ontem, não, é suficiente, pastor, né? Aí, tá, como é que está hoje? Né? Então, assim, eu acho que é suficiente, não é o que eu acho, que você acha que é suficiente. É aonde Deus mandar e onde Ele falar e o que tiver que fazer. Ele achava que aquilo já bastava. Mas no reino de Deus, querido, o momento extraordinário não é quando eu começo, é quando eu termino. Amém? A Bíblia diz: quem for, se for, seja fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou você sabe, acha que aqueles a quem Jesus diz assim, Mateus, Jesus diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ou você acha que ele está falando de quem começou bem? Ele está falando de quem terminou ruim e mal. Jesus não está falando, está falando nem todo aquele, por quê? Porque uns virão
e dizer assim: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome. E Jesus disse: beleza, no começo era assim mesmo. Eu lembro de você, meu irmão, você era um, tá? Né? O cão chupando manga, não, era um crente chupando manga, né? Você era um tal e tal, amém? Quando eu entendo aquilo ali, quando eu vejo aquela passagem, eu só vejo isso. Jesus não está dizendo para aquelas pessoas, não, Jesus disse: afastai-vos de mim, porque quando ele diz aqueles que praticam a iniquidade, porque quando eu desisto no meio do caminho, querido, a iniquidade ela acha lugar no seu coração e vai, amém? Eu não estou, ele disse, ele profetizou em teu nome, profetizou, mas agora você não está mais fazendo nada. Não, mas a gente expulsou demônio, expulsou, mas agora você, no final, aí ele diz: afastai-vos de mim, amém? Rei Salomão começou bem. A Bíblia diz que na velhice, o que acontece? O coração, a Bíblia deixa bem claro, na sua velhice, o coração de Salomão não era mais inclinado a Deus, como fora do seu pai Davi. Amém? Salomão, pacífico, Deus disse assim: olha, esse aí, tipo assim, muitas coisas que Deus, digamos assim, entre aspas, não deu para Davi, ele disse: eu vou fazer com teu filho. Davi queria construir o templo, Deus disse: não, teu filho vai construir, você não vai não. Não, ele disse: olha, o nome dele vai ser Pacífico, porque no reinado de Davi, irmão, era só guerra, desde quando começou, já com o final de Saul, e Davi só enfrentou luta, perseguição e guerra, uma dificuldade para unir o reino. Salomão não enfrentou a guerra, amém? Sábio, deu sabedoria, deu riqueza. Para Salomão faltou o quê, pastor? Nada. Aí ele casou, começou a se relacionar, começou a fazer. As mulheres que Deus diz: olha, não tenha muitas mulheres, não faça aliança com esses povos. Ele foi justamente fazer essas alianças. No final, na sua velhice, Deus disse: não, mais não. Vou dividir as tribos. Só não vou esperar você morrer. Assim que você morrer, seu filho não vai herdar. Amém? Então, queridos, há momentos que 3 vezes não basta. Há momentos que é preciso insistir. Há momentos que é preciso permanecer. E há momentos que é preciso fazer pouco. Por quê? Porque pequenas atitudes, elas podem gerar grandes milagres. Amém? A Bíblia fala para não desprezarmos os pequenos começos. Pequenas atitudes podem gerar grandes milagres. Coisas, sabe, que você não percebe, mas aquilo traz uma consequência enorme. Amém? Enorme. Uma coisa pequena, que às vezes você, sabe, as coisas como Jesus fala, que é o reino dos céus. Jesus diz: o reino dos céus é como a semente de uma mostarda, que é uma pequena fruta, mas quando cresce, meu irmão, é uma árvore enorme. Então, humanamente falando, a diferença é pequena, mas o resultado ele é enorme, e espiritualmente falando. Amém? É o limite entre uma vitória, porque o rei teve o quê? Uma vitória parcial, ganhou 3 vezes, não ganhou mais. É a diferença entre uma vitória parcial e uma vitória total na minha vida e na sua vida. Amém? É a diferença entre avançar um pouco e avançar totalmente. Avançar um pouquinho e desistir. Amém? Nós podemos fazer um pouco mais de oração. Amém? Pastor, eu já oro. Ore um pouco mais de jejum, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de tempo na presença de Deus, um pouco mais de compromisso com a obra de Deus. Amém? Aquilo que parece pequeno aos nossos olhos é exatamente o que vai faltar para liberar na minha vida e na sua vida. Amém? Amém? Deixa eu te falar uma coisa, que nós nunca sejamos encontrados insuficientes. Amém? Que nós nunca sejamos encontrados insuficientes. Abre comigo, por favor, eu já vou chegando aqui. Só ver aqui que eu anotei, meu Deus.
Daniel capítulo 5, verso 27. Daniel 5, 27. Texto aqui. Quetel, pesado foste na balança e achado em... Amém? Isso aqui, ele está falando, o profeta Daniel está falando de, Belsazar. Belsazar, neto de Nabucodonosor, que conseguiu pegar o império e perder esse império em uma noite. Você conhece a história de Daniel, nos primeiros 4 capítulos vai falar muito de Nabucodonosor, e o quanto Nabucodonosor, ele, digamos assim, teimou em servir ao Senhor. Deus moeu ele um pouquinho, até que ele se rendeu ao Senhor, disse, vejo que tu és o Deus Altíssimo. No capítulo 5, a Bíblia não fala mais de Nabucodonosor, os historiadores acham que ele teve morte natural, a Bíblia não diz como ele morreu, mas Belsazar, a história já fala que ele não é o filho de Nabucodonosor, ele é o neto, filho de Nabonildo. Então, ele viveu toda aquela história do pai, passou por toda aquela situação, tanto que Daniel, quando fala antes, diz assim, olha, tu viu tudo que teu pai passou, você tinha tudo para fazer diferente. Aí ele resolve fazer uma festa, nessa festa, não achando pouco, manda buscar os utensílios do templo, manda buscar as taças, né, o candelabro, o altar de incenso, a bacia, né, de bronze, e diz assim, eu vou beber vinho nos utensílios do Deus de Israel. Irmão, Deus não zomba, amém? A Bíblia diz que o Senhor não se deixa escarnecer. Você conhece essa passagem? A Bíblia diz que vem uma mão e escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ninguém sabia, e ele chama Daniel para saber o que era. Daniel, ele promete tudo. Daniel diz, pode ficar com seus tesouros para você, eu vim só entregar a mensagem de Deus. Amém? Aí ele fala, Menel, volta um versículo, 26, já decifrando esta interpretação, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Aí no verso 28 ele diz, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Na noite em que ele recebeu essa profecia, os medos e os persas invadiram o palácio. Naquela mesma noite, ele perdeu a vida, perdeu o reino, perdeu tudo. Amém? Que nós nunca sejamos achados, querido, diante de Deus, insuficiente. Amém? A palavra de Deus fala, por boca de Paulo, ele diz que as minhas e as tuas obras. Ele fala assim, olha, existe um fundamento, e esse fundamento é o quê? Cristo. Mas cada um verifique o que vai construir nesse fundamento. Vocês lembram dessa passagem? Quem lembra dessa passagem? Amém? Se o que você vai construir é ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, né? E palha. Porque tudo isso vai passar pelo fogo. Amém? E o que? Palha resiste ao fogo? Sobra nada, pastor. Madeira, sobra nada, pastor. Amém? E ouro, fica lá, mesmo que seja derretidinho, ele fica. Pedra preciosa, fica lá. Ele diz assim, então, as minhas obras e as suas obras serão passadas pelo fogo. E o que é que eu oro a Deus em nome de Jesus, e que essa seja a sua oração, Senhor, que eu não acho que só isso é suficiente. Que eu sempre imagine que eu possa fazer um pouco mais. Amém? Quantas vezes nós estamos parando na terceira flecha? Quantas vezes nós não estamos fazendo apenas o suficiente? Quantas vezes eu não consigo ser nem o servo inútil? Amém?
Amém? Nem o servo inútil, porque Jesus diz: o servo inútil é aquilo que faz só o que o seu Senhor manda. Jesus, quando vocês fizerem só, quando o servo fizer só o que o seu Senhor manda, ele diz o quê? Eu sou um servo inútil. Quantas vezes entregamos a Deus o mínimo quando está, amém? Ele está nos chamando para algo muito maior. Amém? Em nome de Jesus. Um pouco mais na presença, um pouco mais na renúncia, um pouco mais de fé, um pouco mais de disposição, um pouco mais de entrega no altar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Estou chegando no final. Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Vocês conhecem demais essa passagem aqui. Jesus fitando o amor. Amém? Isso é bom e é ruim. Por quê, pastor? Porque Jesus te ama. Amém? Amém? E é ruim porque se Ele quiser nos disciplinar, Ele vai nos disciplinar mesmo amando. É isso? É bom, é bom. Glória a Deus. Eu disciplino, não é isso? Eu disciplino a quantos amo. Pastor, eu estou sendo disciplinado, é sinal que você é amado. Porque o que não é amado, nem disciplinado não é. Não passa nem, Deus não se dá o luxo nem de passar o fogo nas obras. Jesus fitando-o amou e disse: só uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Vocês sabem para quem Jesus falou isso? O jovem rico. Amém? Eu sempre costumo brincar que o jovem rico era mais crente do que muito crente. É ou não é? Porque quando ele chega para Jesus, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: conheces os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho. Amém? E o que Jesus disse? O que ele falou para Jesus? Aí Jesus, ó, meu amigo, eu sou crente desde novinho, rapaz. Amém? Eu já nasci canela de fogo, eu já nasci, né? Jesus, essa história aí, é isso? Aí você olha, não matarás, amém? Se você andou de carro essa semana, você matou uns 3, né? Xingando no trânsito. Jesus disse: olha, chamar o irmão de tolo, né? Já matou seu irmão. Então, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos. Ele disse: Jesus, isso aí, ó, eu falo. Então, assim, mesmo o crentão, meu irmão, Jesus disse para ele: ó, só te falta uma coisa. E é interessante que os testamentos, ele tem leis, os 10 mandamentos, né, que Jesus resume em 2. Amarás, o bispo pregou ontem aqui sobre isso, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus, ele dividiu os mandamentos em relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. E quando Jesus vai falar para o jovem rico, Jesus só fala do relacionamento com o próximo. Jesus não fala, ele propositalmente, ele omite essa passagem de que? Do relacionamento com Deus. Ele diz: olha, mas uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terá o quê? Tesouro no céu. Amém? Não é isso que ele queria? Então, se relaciona com Deus, faz para Deus, faz um pouco mais para Deus, entrega para Deus e terás um tesouro no céu. E você depois vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, fez o quê? Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? 23. Olha que Jesus falou amando. Amando.
Amando. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus que tem riquezas. Pode seguir? Os discípulos estranharam essas palavras, porque até os discípulos olharam para aquele homem e disseram: meu irmão, você se crente, amém? Não entra no céu, porque aquele jovem rico, meu irmão, ele era muito melhor, digamos assim, humanamente falando, do que Pedro vai se converter depois de Jesus morrer e ressuscitar praticamente. Jesus no Getsemane, 3 anos e meio, Pedro ainda andava com a faca, ainda cortou a orelha de Malco. Jesus tira, bota essa faca na barrinha, Pedro ainda andava armado. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, quão dificilmente para os que confiam nas riquezas entram no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha. Deixa eu só ver se essa passagem que tem. Vai, pode seguir. Então, quem pode ser salvo? Vai, 28. Então, isso. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Amém? Aí, pode ir. Tomou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casas, irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e no porvir o quê? A vida eterna. Agora volta no verso 30. No 29. Sabe qual é o nosso problema? É que quando o fazer um pouco mais, amém? Olha para mim. Quando fazer um pouco mais é deixar isso daí, a gente diz: isso é loucura. Estou falando para mim, estou falando para você. Quando para nós o fazer um pouco mais é deixar casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, não, que história. Irmão, não é igreja, a igreja não pede nada isso de você, é Jesus que está pedindo isso de mim e de você. Amém? Pedro diz: nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, quando fala isso para eles, muito provavelmente é porque foi isso daí que os apóstolos deixaram. Amém? Foi exatamente isso daí que eles deixaram: casa, irmãos e irmãs. Eu não estou falando que se intrigaram, mas deixaram o convívio, sabe? Deixaram de estar ali, muitas vezes com mãe, com pai. O rapaz chegou para Jesus e disse: deixa que eu primeiro enterre os meus pais. Foi o que Jesus falou para ele: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você vem e me segue. E ele diz: ou filhos ou campos, por amor de quem? De mim e do Evangelho. Por quem que nós temos que deixar? Por amor de Jesus e do Evangelho. Amém, querido? Não é por igreja. Eu deixei minha casa pela igreja. Você fez errado, tinha que ter deixado por Jesus. Amém? Não, mas eu tinha que ter deixado pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Por acaso nós estamos na igreja, nós nos reunimos na igreja, mas o fazer um pouco mais para mim e para você é por Jesus e pelo Evangelho. E sabe o que é a sociedade? Esse mundo que vai ficar, amém? Amém? Alguém quer ficar com esse mundo? Não. Esse mundo que vai ficar, porque Jesus diz o quê? Lá em Apocalipse, virão o quê? João fala: eu vi novos céus e nova terra. Amém? Esse lugar aqui não é meu, não é seu. Mas a sociedade, ela pega a que vai ficar, porque, gente, olha, interessante, né? É uma sociedade que ela quer preservar a velha terra. Ah, pastor, o senhor é contra? Não, não sou contra, não digo que tem que acabar com a natureza, com os animais, com a fauna. Mas você vê que a Bíblia não fala nada disso. Amém? Porque quando você vê em Apocalipse, irmão, eles vão preservar para Deus destruir? Pastor, Você precisa ler Apocalipse. Virá um meteoro chamado Absinto. É um texto, irmão.
Em Apocalipse é só um terço. Destruímos a Amazônia, veio um terço. Porque Deus falou o quê? O que eu tenho para vocês são novos céus e nova terra. Amém? Aí a sociedade, ela vai colocando na sua cabeça os valores humanos, e quando chega nessa parte, a gente diz, não, isso é radicalismo, isso não, Deus não pediu isso para ninguém. Lê aí, você precisa ler a sua palavra. Ele diz, quem deixou pai, mãe e casas, irmãos, por amor de mim e do evangelho, herdará o quê? Nessa vida, 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Quando chega na hora de fazer mais um pouco, a gente entra com a ideia da sociedade, diz assim, não tenho, querido, mas é Jesus. Então a pergunta para mim e para você é, quantas vezes nós estamos fazendo o mínimo? Parando na terceira flecha, quantas vezes nos dispomos verdadeiramente a entregar-se a Jesus, por amor a Deus, por amor a Jesus e ao Evangelho? Amém? Se cada servo e serva de Deus fizer só mais um pouco, o resultado será extraordinário. Amém? Então entenda, essa é a diferença de uma vitória parcial para uma vitória completa. Só mais um pouco. E eu repito, para encerrar, que Deus nunca nos ache insuficiente. Amém? E para o jovem rico ele disse, ainda te falta uma coisa. E nessa noite nós possamos decidir, meu querido, dizer assim, Senhor, me mostra o que falta. Amém? Qual é a flecha que falta? O rei disse, bata as flechas, ele bateu uma, duas, terceira ele parou. Que aí Deus pode dizer assim, você olhar para Deus no íntimo do seu coração, porque, querido, ele falou o que faltava para o jovem rico, ele não falou o que faltava para Pedro, ele não falou, aquilo era para o jovem rico. Ele disse, uma coisa te falta. Ele saiu triste porque ele não estava disposto a andar aquela milha que Jesus tinha dito para ele. Que a minha oração é que cada um de nós nessa noite, os irmãos que estão em casa, possa dizer assim, Senhor, me mostra o que falta, porque eu quero fazer o que falta. Me mostra aquilo que falta, me mostra o pouco mais que eu tenho que andar, e me mostra aquilo que eu tenho que percorrer. Amém, querido? E que se o que o Senhor te falar for semelhante àquilo que Ele falou, olha, tem que deixar isso, tem que deixar isso, tem que deixar isso, querido, Ele mostra agora, mas Ele diz para os discípulos, olha, quando você deixa, eu te dou 100 vezes mais. Então, quando a gente está evitando de deixar, a gente está deixando de receber de Deus, nessa vida, 100 vezes mais. Amém? Ele fala o quê? Quem quer preservar a sua vida, vai perder. Quem perde? Ganha. Amém? Aí, irmão, em nome de Jesus, como é que isso não entra na minha cabeça sábia e na sua cabeça sábia? Sabe quando ele diz, quem é isso? Amém? Então a gente tem que ter, irmão, em nome de Jesus, olhos, sabe, da visão dos céus. Sabe, esse negócio que eu falei agora, eu estava pensando agora, e o Espírito Santo agora. Vocês prestaram atenção que vocês estão, passam a vida toda querendo preservar o que eu já disse que vou destruir? Não, pastor, porque eu sou do Greenpeace, proteção dos animais. Tem algum problema? Tem? Não tem problema nenhum. Mas você poderia ser o quê? Pescador de homens e de mulheres. Porque é isso que junta tesouro no céu. Pastor, sou isso. Irmão, Deus vai destruir isso tudo. Vê lá. Lê Apocalipse, olha, metade dos gafanhotos vão matar a terça parte dos homens, absinto vai morrer, o que não morrer, as águas vão ficar amargas, vai morrer porque não vai ter água para beber. É isso, irmãos. No final de tudo, no mínimo, a Bíblia diz, é a terça parte. Espero que a gente já tenha subido, ou não estejamos nessa terça parte, com muita coisa nos faltando. Amém? Receba essa palavra nessa noite, no fundo do seu coração, amém, querido? Que o Senhor nos traga verdades do reino, para a minha vida e para a sua vida, porque o que Ele tem para mim e para você, são novos céus e nova terra, amém? Então não se apegue a isso aqui não, querido, tudo isso aqui passará, amém? Jesus diz, céus e terras
passarão, mas a minha palavra não passará, em nome de Jesus. Amém, querido? Que o Senhor possa, sabe, falar agora, nesse momento, ao meu coração e ao seu coração, que você possa dizer para Ele: Senhor, me mostra o que falta. Amém, Senhor, pela Tua misericórdia, me mostra aquilo que falta na minha vida, me mostra a milha que eu tenho que andar. Para o jovem rico, faltava se desprender e abandonar aquilo que era o Deus dele. Ele achava que servia a Deus, porque ele não matava, ele não roubava, ele não dava falso testemunho, ele achava que servia a Deus. Jesus disse: tu está servindo o teu dinheiro. O problema não era o dinheiro, era ele estar servindo o dinheiro, ele estava andando em função daquilo. Jesus disse: deixa de servir ao dinheiro, serve a Deus e vem e anda comigo. Era aquilo que estava faltando para o jovem rico. Está faltando para mim e para você nessa noite? O que está faltando, querido? Qual é o pouco mais? Qual é a milha que você precisa andar? O que é que você precisa deixar? Que a sociedade está dizendo para você: não, isso é escândalo, isso é absurdo. Jesus disse: olha, nenhum que deixou isso, deixou de ter a sua recompensa nessa terra e vai deixar de receber a sua recompensa na terra que virá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? O louvor já se dispersou. Amém? Baixa a tua cabeça um instante, deixa esse fundo aí. Aleluia. Oh, Senhor, fala para Ele, querido. Tenha coragem nessa noite. Amém? Que saia da minha vida, da sua vida, da minha mente, da sua mente, todo esse sofisma que não é por Jesus e nem é por Evangelho. Amém? Ele diz: olha, tudo isso é por amor de mim e do Evangelho, por amor, por amor. Paulo disse: ainda que você tenha feito tudo, se não tiver amor, você não fez nada. E o mundo está nos distraindo, nos fazendo preocupar com coisas que não levam para um novo céu e para uma nova terra. Diga para Ele: Senhor, me mostra o que falta. Ou diga assim: Senhor, me mostra onde eu tenho perdido o meu tempo. Onde eu tenho perdido o meu tempo, onde eu tenho deixado, não por amor ao Senhor do Evangelho, onde que eu tenho tido só uma vitória parcial, quando a Tua vontade para mim é uma vitória completa. Quando a Tua vontade para mim não é vencer aqui só e depois não, é vencer de uma vez por todas. É de fato, sabe, querido, ter uma vitória, porque Ele já declarou a vitória para mim e para você. Nós só estamos permanecendo, nosso chamado é para permanecer numa vitória que já foi conquistada. Ele diz: eu já conquistei, querido. Mantém aquilo que é teu, não perde aquilo que é teu, não perde aquilo que está nas tuas mãos. Mantenha a tua coroa, em nome de Jesus. Faz um pouco mais, foi só um pouco mais. Ah, pastor, ore um pouco mais, se entregue um pouco mais, jejue um pouco mais, renuncie um pouco mais e permaneça um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nos mostra o que nos falta, Senhor, porque eu creio que se cada homem e mulher fizer um pouco mais, o resultado para cada um de nós e para nós também como igreja será extraordinário, será fenomenal, será maravilhoso, será pelo Teu amor, Jesus, e pelo Evangelho, por amor de Jesus e pelo Evangelho, por amor de Jesus e pelo Evangelho, querido. Oh Deus, aleluia. Talvez teu questionamento seja esse mesmo de Pedro. Pedro aproveitou a oportunidade: Senhor, e nós que deixamos tudo? E nós que fizemos um pouco mais? Jesus disse: quem fez um pouco mais vai herdar nessa terra 100 vezes mais. Amém? Olha o que você está deixando de lado. Olha o que aquele rei deixou de lado. Ele trocou uma vitória completa por 3 vitórias. Por isso que
o profeta, como representante de Deus na terra, ficou indignado. Amados, isso mostra, sabe, que quando Deus muitas vezes olha para nós, Ele fica indignado. Pastor, Ele me ama, eu sei que Ele te ama. Jesus também amava o jovem rico. Deus não deixa de amar, mas Ele olha para nós com muito amor e Ele fica indignado. E filha, tanta coisa que eu tenho para você, sabe, tanta coisa, tanta vitória que eu tenho para você. Faça um pouco mais, ande um pouco mais, permaneça um pouco mais. Tantas coisas que eu tenho para você. Você está parando, sabe, na primeira dificuldade, na primeira palavra mais difícil. Porque imagina, aquilo foi tão difícil para o jovem rico, mas ele reconhecia a autoridade de Jesus e ele saiu triste. Chega, querido, só sair triste da presença de Jesus. Ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas. Ele saiu triste porque dizia assim: Jesus, para ti eu não tenho o que falar, não tenho o que dizer. Mais uma vez vou ouvir essa palavra vai entrar no ouvido, sair no outro, e isso vai gerar, querido, em nome de Jesus, que as palavras do Senhor, que são espírito e vida, gerem em mim e você uma indignação contra nós mesmos, quanto pouco que temos feito de tudo aquilo que a gente ainda pode fazer. Você não morreu. Você pode estar dizendo: mas Senhor, querido, você não vai dizer isso para mim, em nome de Jesus. Você não está dizendo para mim, porque você pode dizer: mas Senhor, eu vou deixar irmãos e campos e isso. Para Jesus você não está dizendo nada. Ele diz: pode deixar, querido, porque eu tenho 100 vezes mais disso aí para você. Ele está dizendo: pode deixar, eu tenho muito mais. Que você conquistou, esse pouco que você conquistou só na tua força, se você deixar por mim e pelo Evangelho, você vai conquistar 100 vezes mais do que aquilo que você conquistou. Oh Deus, nos toca nessa noite, Espírito Santo, nos toca nessa noite. Nós queremos saber o que falta para fazermos esse pouco mais. Esse pouco mais. Oh, querido, ele diz para a igreja: logo cedo venho. Amém? Ele diz: cedo venho. Permanece. Para todas as igrejas ele diz: eu conheço as suas obras. Eu sei das suas obras. Então as minhas obras, as tuas obras, querido, Jesus está atento a elas. Ele diz: eu conheço as suas obras. Nós tenhamos obras para passar pelo fogo, querido. Se tem sido palha ou madeira, em nome de Jesus, começa a cultivar ouro na presença do Senhor, começa a cultivar as pedras preciosas, começa a andar por caminhos que vão te fazer e me fazer acumular tesouros nos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos mostra o que falta, Senhor. Mostra o que falta, Senhor. Mostra o que falta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Que essa seja a minha, a sua oração, querido. Que essa seja a minha ou a sua oração. Jesus, certa vez, na noite em que ele estava para ser entregue, ele chama os 3 mais chegados a ele, Pedro, Tiago e João. E ele chegou para ele e disse: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Fica aqui e vigia comigo. O que Jesus estava pedindo por discípulos? Coisas tão pequenas, coisas que no Monte das Oliveiras eles já tinham ido outras vezes. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam pesados. E eles começaram a dormir. Quando Jesus chegou para eles, já da terceira vez, Jesus disse: nem uma hora vocês conseguiram vigiar comigo. Oh,
queridos, vigiemos com Jesus. Ele ama esse mundo, Ele ama essa terra, Ele ama essas pessoas. Amém? Ele ama o perdido. Ele ama o perdido. Ele não chamou, em nome de Jesus, Ele não te chamou para preservar nada. Ele não te chamou para preservar nem a tua vida. Quanto mais as coisas, não, porque eu tenho que ser um ativista disso e daquele, irmão. Ele não te chamou para preservar nada. Ele mandou preservar aquilo que tu tens. Mas para o discípulo ele disse, olha, eu quero que vocês virem pescadores de homens. Porque é só isso, dessa terra, nessa velha terra, nesse velho mundo, querido, é só isso que importa para Jesus. Ele quer levar essas pessoas para o novo céu e para a nova terra. É só isso que interessa. Que eu e você possamos ter esse entendimento e essa urgência. Dizer assim, Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer um pouco mais, por amor de Ti e do Evangelho. Quando eu faço por amor dEle e do Evangelho, eu vou entender que a vontade dEle é que nenhum pereça, mas que todos sejam alcançados. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Uma palavra que nos toca e nos deixa desconfortáveis. É isso mesmo, essa é a missão da Tua palavra, como faca, meu Deus, de dois gumes, uma espada de dois gumes, a dividir de fato, meu Deus, a nos incomodar, e eu te agradeço por ela. Quando a gente achar que fez muito, sabe, ainda pode fazer um pouco mais. Quando a gente achar que já expulsou demônio, que já profetizou, que já fez tudo isso, Jesus disse, nada vai adiantar se você desistir no meio do caminho. Se você parar no meio da tua jornada. Por isso que para aquela igreja ele disse, olha, você deixou o teu primeiro amor. Foi isso que ele falou para a igreja, você deixou o teu primeiro amor. Então o que é que eu tenho para você? Volte, arrependa-se e volte a praticar o quê? As primeiras obras. A praticar aquilo que você praticava, a ter o amor que você tinha, a ter a paixão que você tinha por Jesus e pelo Evangelho. Volte à prática das primeiras obras. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. Que a tua igreja nessa noite, nós tenhamos entendido isso do fundo do nosso coração. Que essa palavra queime no nosso interior todos os dias da nossa vida até o Senhor voltar, dizendo, eu posso fazer um pouco mais. Eu posso fazer um pouco mais. Eu posso fazer um pouco mais. Tem um filme, eu vou orar encerrando, olha aqui para mim. Não sei se você já assistiu aquele filme chamado Até o Último Homem. Quem já assistiu esse filme? Até o Último Homem, né? É um filme de guerra, mas é um filme também cristão, né? Esse é um filme baseado em fatos reais. E esses dias eu estava vendo um trecho que eu gostei muito desse filme, pequeno making of desse filme. E o diretor desse filme, que é o Mel Gibson, ele disse que ele deixou de colocar no filme algumas coisas que o Desmond Doss, que é um soldado norte-americano que foi condecorado, ele morreu não faz muitos anos que ele faleceu, porque ele era, eu não lembro qual era a igreja, mas parecia ser adventista, porque ele guardava o sábado do filme, e ele queria ir para a guerra, mas não queria pegar em arma. Eu não vou pegar em arma. E todo mundo, meus irmãos, vai para o quartel. Imagina, entregar o fal para o soldado. Não, senhor, não. A gente ia matar o soldado lá dentro. Não, pegue em arma, dá um tiro, vai, tem o soldado. Não pegue em arma. Imagina, quando eu vi aquele filme, eu disse, o sargento tinha esgulepado esse garoto, né? E tudo isso, ele vai para a guerra. E ele disse assim, tem uma frase no filme que é muito assim, ele disse, eu não vejo problema de tanta gente querendo tirar a vida, eu queira salvar algumas. Foi isso que ele falou. E ele salva um pelotão inteiro. E o autor disse que dos relatos de guerra, ele deixou de colocar coisas naquele filme que eram fatos reais, porque as pessoas iam achar que era exagero, de tanto que ele fez, né? E ele disse que quando ele
salvava as pessoas, ele disse que ele só fazia uma oração. Ele dizia: Senhor, que alcance só mais um. Amém? Ele diz que eu alcance só mais um. E ele disse que quando ele dizia isso, alguém gritava. Ele ia lá no campo de batalha e buscava. Aí Deus dizia, aí ele orava para Deus e dizia: Senhor, que eu alcance só mais um. E alguém gritava com dor, ele ia lá e tirava do campo de batalha. Ele salvou um pelotão inteiro. Amém? E que essa seja a nossa oração, querido. Senhor, nos dá só mais um. Amém? Só mais um na minha célula, só mais um na minha vida, só mais um para quem eu possa falar de Jesus, pregar o Evangelho. Porque, querido, o que importa é tudo isso. Amém? Amém? Quantos vão morar no céu? Amém? Não me entenda mal. Quem é espiritual vai entender isso. Talvez isso aqui é gravado. O pastor mandou destruir tudo. Não, querido, não é isso não. Mas nós estamos protegendo, estão protegendo. E no final o Senhor vai destruir tudo. Amém? Então não entre nessa onda não, porque você é um homem ou mulher espiritual. Não entre nessa onda, não, eu tenho que proteger. Você não tem que proteger nada. Você tem que ganhar homens e mulheres, amém? Para resgatar, para o Espírito Santo ser guia na tua vida e a gente ganhar muita gente para Jesus. Porque nada disso aí, imagina a decepção do povo do Greenpeace quando... Meu Deus do céu. Senhor, Tu és maravilhoso. Está guardando tudo, eu vou destruir tudinho aí que vocês estão guardando. Amém? Então não se preocupe não. Deixe quem Deus não chamou para ser pescadores de homens, para se preocupar com essas coisas. Quem não tem propósito, você tem um propósito. Amém? Nós temos um propósito. Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, mais uma vez, por esse dia, por essa noite, na Tua casa e na Tua presença. Basta essa palavra, dispersa a Tua igreja, meu Deus. Oh, meu Deus, cheios do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Deus, usá-los, homens e mulheres aqui, como canais da Tua salvação, para a nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para aqueles que conosco trabalham, nós sejamos canal da Tua salvação, meu Deus. Tudo isso para a glória do Teu nome, por amor de Ti e do Evangelho. Eu despeço para uma semana de vitória, uma semana da manifestação do Teu poder, uma semana onde eles serão sal e luz, onde colocarem os seus pés, para a glória do Teu nome. Dessa forma eu os abençoo, com o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Seu Espírito Santo seja sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a casa dos nossos pais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Glória ao Senhor, querido. Glória a Deus.